Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz de Jesus. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Eu estou grato ao Eterno por estar aqui mais uma vez. Eu fui transportada praticamente há quase 20 anos atrás. Tá? Eu agradeço muito de coração ao pastor José Zite, ao senhor Deus, a todos os judeus. Há mais ou menos 20 anos atrás eu ainda era um itinerante, diácono da casa de Deus, um jovem, lá ele está chegando. Eu fui transportado neste momento, e o Senhor aprove a Ele nos conceder este momento, nesta noite. Que Deus possa abençoar a todos os departamentos, filhos, varões, jovens, que dedicaram o seu coração para adorar ao Senhor e preparar o melhor para eles. Tá? Fico muito feliz de estar vindo juntamente com meu esposo, meus filhos, a minha irmã Miriam, a mocidade ali, a nossa igreja do Brasileiro 2000, e sempre tem me surpreendido. Eles não têm me deixado. Toda vez que eu vou pregar, eu menos espero, penso que eu vou, tem um batalhão atrás, mas quem faz isso é Deus. Que Deus abençoe a todos vocês neste momento. Eu quero aqui convosco ler o livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler 8 versículos da palavra de Deus. Nós vamos ler primeiro Abacuque capítulo 2. Desde quando o pastor me convidou para pregar a palavra, todos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Desde quando o pastor me convidou para pregar a palavra, eu estive orando a Deus. E eu confesso, irmão, que eu estive orando a Deus, pedindo a Deus que falasse ao meu coração. Nós temos o tema que é aplicado aqui esta noite. Eu confesso que até essa tarde nada descia, nada subia ao coração, mas mesmo assim eu, como obediente, estudioso da palavra de Deus, eu fui buscando o Eterno. Mas quando eu cheguei aqui nessa tribuna, nesta noite, o Eterno falou comigo. Eu quero ser obediente a Ele. Então, como Deus ele sabe como trabalhar, nós vamos ler Abacuque capítulo 2, versículo número 1 ao verso número 4, que diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que ler corra com ela, porque a visão ainda é para um tempo determinado, e até o fim não falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Aleluia. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Abacuque capítulo 3, vamos fazer aqui essa ponte para entender o que Deus quer falar. Versículo de número 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna meus pés como os da corça e me faz andar sobre lugares altos. Ao diretor de música, para os meus instrumentos de corda. Aleluia. Eu quero para esta noite, neste primeiro dia desse trabalho, pregar debaixo do tema: você só vai entender se Deus quiser o revelar. Aleluia. Este é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração quando eu dobrei o meu joelho aqui. Você só vai entender se Deus quiser o revelar. Oh, Jesus. Aleluia. Diferente de todos os profetas que nós conhecemos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, porque não existe nada na Bíblia que seja velho, tudo é atual. O profeta Abacuque, ele vai na contramão da lógica, porque o profeta é aquele que recebe de Deus para entregar ao povo, mas Abacuque é aquele que vê do povo para entregar e questionar a Deus. A Bíblia vai descrevendo que o tema central deste livro
é o versículo de número 4 de Abacuque capítulo 2, a qual nós mencionamos neste momento, que o justo viverá pela fé. Ele é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Abacuque, sendo o 8º profeta, conhecido como um dos profetas menores, ele foi encaminhado e direcionado por Deus ao Eterno para estar profetizando ao reinado de Judá. O reinado de Judá passou por alguns períodos e algumas etapas. Para que você possa ter uma compreensão do que representa o livro do profeta Abacuque, você precisa fazer uma retrospectiva espiritual para entender o declínio e o quadro em que Abacuque está apresentando a situação em que o povo está se encontrando. Sendo o 35º livro das Sagradas Escrituras, possuindo 3 capítulos e 56 versículos, este profeta profetizou em um período de 620 a 605 antes de Cristo se manifestar em carne e operar da forma gloriosa aonde nós estamos aqui neste momento. A Bíblia então vai nos ensinando que a nação de Judá passou por 4 etapas ou 4 fases completamente diferentes. A primeira fase é chamada de fase de fidelidade. Diga fidelidade. O que é uma fidelidade? É quando a pessoa é fiel a Deus, ela dedica a Deus. Nesta fase, eles estavam sob a liderança do rei Ezequias. Ezequias foi um rei que manteve a nação de Judá sob a adoração a Deus. Ezequias foi um homem que consagrou o seu coração a Deus. Ele restaurou os cultos verdadeiros, ele limpou e reabriu novamente os templos, ele destruiu os altares e as imagens dos deuses e dos ídolos, e confiou plenamente em Deus diante das ameaças de Senaqueribe, e trouxe novamente um avivamento para Judá. A Bíblia descreve que neste período, o templo de Deus começou a manifestar de uma forma tão gloriosa que a lei do Senhor era lida, a nação adorava, eles clamavam, eles entoavam, eles glorificavam ao eterno Deus. Mas quando passou esta fase de fidelidade, a nação começou a se encontrar em um desafio completamente diferente, porque agora eles estão enfrentando uma decadência moral, através de um rei que foi um rei perverso. Este rei, ele é chamado de Manassés. A nação começou a cair num declínio espiritual, primeiro, porque a idolatria começou a acusar. E a idolatria não é só você ter uma imagem de escultura na sua casa, na sua parede. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do Criador na criação. Muitas pessoas, elas acabam adorando ao esposo, à esposa, aos filhos, aos bens, à casa, ao dinheiro, substituindo aquilo que é espiritual por aquilo que é natural. E nessa segunda fase de decadência moral, este rei não privou-se da fidelidade de Deus, deixando que a nação agora começou a andar pelo seu próprio coração. E a Bíblia descreve que enganoso é o coração do homem, quem o pode o conhecer. Salomão disse em Provérbios 4:23 que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. A Bíblia vai nos ensinando que neste segundo período, nesta fase, a nação começou a cair num período tão negro que eles começaram a ter sacrifícios humanos. Os pais sacrificavam os próprios filhos, havia prostituição cultural, a prática do ocultismo. Na mesma hora que as pessoas estavam dentro da casa de Deus, eles estavam lendo a mão na cartomante. Na mesma hora que a nação confiava plenamente em Deus, eles estavam diante da benzedeira, diante de um curador, diante de um adivinho, porque não confiavam plenamente no Deus que tem poder para transformar e para trabalhar. Nesta segunda fase ainda, a Bíblia vai descrevendo que este rei chamado Manassés, ele é apontado e identificado como o pior rei que liderou a nação de Judá. Agora imagina, meu irmão, uma nação que estava devotada a Deus, tem um declínio espiritual tão grande, virando as costas para Deus. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer algo para a sua vida. Não é que Deus não opera, não é que Deus não trabalha, não é que Deus não se manifesta. Os céus parou de procurar a terra, porque a terra parou de procurar os céus. Quando você voltar a procurar os
os céus, ele vai se manifestar e ele vai começar a operar. Eu sempre ensino na congregação que no princípio Deus criou os céus e a terra. Primeiro vem os céus, primeiro é o pensamento de Deus, primeiro que deve permanecer é a vontade de Deus. Deus não criou a terra primeiro, Deus criou os céus. Deus poderia ter colocado o cérebro do homem no coração ou no pé, mas Deus colocou o cérebro acima de todas as coisas para que o homem possa ter um raciocínio lógico, que primeiro é os céus, o Criador. Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nação vai para uma terceira fase. Nessa terceira fase, a Bíblia vai nos ensinando que um rei ímpio, que era o sucessor de Manassés, que era o seu filho, chamado de Amon, ele era um rei que levou a nação à corrupção. O povo e os líderes voltaram à idolatria, voltaram à corrupção. Meu irmão, sabe qual é a coisa mais difícil? Sabe por que nós estamos vivendo um período negro diante da sociedade e estamos vendo que a igreja está calada? Porque muitos têm medo de se manifestar. Quando houve a pandemia, nós imaginaríamos que naquele momento, quando a pandemia acabasse, muitas pessoas que nunca aceitaram o Senhor Jesus viriam para a igreja para adorar, para bendizer. Mas foi ao contrário. Aqueles que professaram a fé genuína não tiveram força para voltar primeiro, porque não estavam alicerçados na palavra. As pessoas poderiam estar alicerçadas em qualquer outra coisa, em revelação, em profecia, em movimento, mas aquele que é alicerçado na palavra, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, ele permanece firme na presença de Deus. A idolatria, a corrupção estava no meio do povo. A Babilônia invade Jerusalém, e neste período agora Jerusalém é sitiada, as 10 tribos é levada cativo. A Bíblia vai nos ensinando que ele seguiu os mesmos passos dos seus pais, mas uma coisa é certa: aquele que não honra a Deus não vai honrar o pai, e aquele que não honra o pai não tem como viver. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva muito e prolongue os seus dias na vida. Com 2 anos de reinado, ele foi assassinado, porque quem desobedece a Deus está debaixo de maldição. Muitas pessoas às vezes acham que estão por cima da carne seca, mas deixa eu revelar uma coisa para você, meu irmão: não se preocupa se tem muitos lugares por aí que você vê igrejas abarrotadas e você está orando, está buscando, está jejuando, e às vezes até a pessoa diz assim: mas como isso, Senhor? Eu tenho sido fiel à tua presença. Deus não é como homem. Tem muitos por aí que estão vendo igrejas cheias, mas as igrejas estão inchadas, pessoas que não têm transformação, pessoas que são vazias da presença de Deus, pessoas que estão fora da posição do eterno. Mas se você esta noite for um adorador, você vai entender o que eu quero dizer. Quando Amon desceu a sepultura, um quarto rei se levantou para governar Judá. E quem é este rei? Este rei, ele é chamado de Josias. Josias, ele é identificado na simbologia como o rei da reforma, como um rei espiritual. Josias foi aquele que trouxe um avivamento profundo ao movimento de Judá. Ele descobriu um livro da lei. Sabe que livro que era esse, meu irmão? Era como aquele livro que estava em Esdras. A Bíblia descreve que aquele livro não era lido há muito tempo. E aqui eu me lembro de algo que acontece: muitas pessoas vêm para a igreja, mas nem tem tempo para ler a Bíblia. Muitas pessoas só abrem a Bíblia na hora da palavra devocional e na hora da pregação. Eu me lembro de um certo testemunho que uma irmã, ela leu a Bíblia e esqueceu o óculos dentro da Bíblia. Passou um ano e ela não conseguia achar o óculos. E um dia, quando o pastor foi ler a palavra devocional e foi dito: vamos abrir o Salmo 23, ela lembrou que o óculos estava ali. Por quê? Porque quem não lê a Bíblia vai deixar ela empoeirar. Não é o que funciona, não é o Salmo 91 parado lá na parede da sua casa, nem o Salmo 23 adesivado no seu carro. O que funciona é quando você coloca a sua vida em prática e começa a usar a palavra de Deus. Nesta quarta fase, o rei Josias, ele trouxe avivamento. Ele descobriu o livro da lei. A Bíblia descreve que houve uma purificação
purificação à adoração. O que é a purificação à adoração? Vivemos uma situação em que muitas pessoas estão misturando o santo com o profano. Diga para o seu irmão: você foi escolhido para ser a luz, para ser sal da terra. O santo não pode se misturar com o profano. A glória de Deus não habita em templo sujo. E Josias entendia. Ele fez uma purificação na adoração. Muitos até podem estar na boca de um bar, irmão. Podem estar na boca do fundo, na esquina, com um pagodão lá bebendo e dizendo: entra na minha casa e entra na minha vida. Mas ele só vai entrar se abrir o coração. E quando a pessoa abre o coração, a vida é transformada. O diabo gosta de transformar o homem de fora para dentro, mas Deus transforma o homem de dentro para fora. E Josias, entendendo isso, ele fez a purificação, ele destruiu os ídolos, ele restaurou as festas religiosas, aleluia. Mas após a morte em batalha, a nação novamente voltou ao declínio espiritual, porque se não tem um líder justo para governar, a nação começa a se desviar, a nação começa a se perder. Sabe qual é a minha maior preocupação? É que há 30 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo, eu me lembro como se fosse hoje, quando começou a teologia. A teologia é o estudo tratado da palavra de Deus. A teologia é uma bênção na vida do homem que sabe usar. Mas Paulo disse que a letra mata e o espírito vivifica. Muitas pessoas, através da teologia, se tornaram os seus próprios mestres, os seus próprios doutores, os seus próprios senhores, dizendo: não preciso ser pastoreado, não preciso estar debaixo de bênção pastoral, não preciso estar dentro de uma igreja para poder adorar. Aí virou esta bagunça que nós estamos vendo. Pessoas que pegam o microfone no lugar santo para falar palavras de baixo escalão. Pessoas que usam os mesmos dialetos que usam lá no mundo, em cima de uma tribuna, envergonhando o evangelho, envergonhando o homem de Deus, envergonhando o nome de Cristo, envergonhando a palavra de Deus. E quem que está zombando disso? O próprio diabo. Por quê? Porque o diabo não quer que você saia da igreja, ele quer que você fique dentro da igreja, mas perca a sua salvação. Por isso Jesus disse que naquele dia muitos vão até dizer: em teu nome preguei, cantei, orei, profetizei, reguei. Mas Jesus vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque vida no altar não tem a ver com liderança. Vida no altar tem que ver com santidade, tem que ver com posicionamento, tem que ver com caráter. Então é neste período que o profeta Abacuque vai se levantar. E a preocupação dele não é falar com os homens, mas é falar com Deus. A Bíblia então vai nos ensinando que quando ele vai falar com Deus, Deus permite que Abacuque faça 3 tipos de pergunta: como, por quê e quando. Como, por quê e quando. Todos nós temos essas perguntas na nossa vida. Deus, se o Senhor é grande, por que tudo isso está acontecendo? Se o Senhor é Deus da minha vida, por que eu estou passando pela prova? Se tu és Deus da minha vida, por que a porta não se abre? Se tu és Deus da minha vida, por que o Senhor não me cura? E Abacuque então começa a clamar. Ele vai dizer no versículo 2 do capítulo 1: até quando clamarei eu, ó Deus, e tu não me escutarás? Sabe qual é o pior momento da vida de um crente, meu irmão? O pior momento da vida de um crente não é quando ele está desempregado, não é quando ele perde a família, não é quando ele está passando pela prova. O pior momento da vida de um cristão é quando Deus se cala. Porque quando Deus se cala, o homem entra em parafuso. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas se Deus calar, o homem fica preocupado. A Bíblia descreve que havia um profeta muito reconhecido. O homem era temido, ele era respeitado. Por onde ele passava, as pessoas prestavam continente. Quando ele dizia não vai chover, não chovia. Se ele dizia vai chover, chovia. Se ele dizia Deus vai fazer, Deus fazia. Mas houve um momento na vida que, depois de enfrentar 400 profetas de Baal e 450 do Posterino, que é o Deus da prostituição, ele recebeu uma mensagem dizendo: me faça os deuses que até amanhã esta hora eu não coloque a cabeça de Elias sobre um prato. A Bíblia descreve que Elias temeu e correu para salvar a sua vida. Quando ele vai ao deserto de Berseba, ele abandona o seu moço, e quando ele chega no deserto, no meio do nada, ele
diz assim: Deus, tira a minha vida porque acabou o meu ministério, acabou tudo na minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. E ele ali começou praticamente a entrar em uma depressão. Mas quando ele começou a dormir, o Senhor enviou o mensageiro para dizer: Elias, está dormindo por quê, meu irmão? É para você buscar a palavra, é para você se revestir, é para você se consagrar, porque tem mais coisas chegando ali para a tua vida. Aí Elias não entendeu o que Deus queria fazer e voltou a dormir. E novamente o mensageiro chegou para ele, o anjo, e disse: come deste pão, bebe desta água, porque muita será a tua caminhada. Ei, você está pensando que vai morrer? Não vai morrer não, meu irmão. Tem projeto de Deus para a tua vida, tem caminhada de Deus para a tua vida. Quem pensou que havia acabado se confundiu, porque está chegando uma nova história para a tua vida. 21 anos não parou. José foi esquecido, rejeitado, maltratado, mas uma coisa era certa: Deus estava no projeto, Deus estava no negócio. Não foi os irmãos que quis vender José, foi Deus que disse: eu vou enviar José na frente, porque eu tenho coisa grande esperando por eles. Até quando, ó Deus, clamarei eu, e tu não me escutarás? Este é o pior momento, porque quando Deus se cala, o homem fica completamente desesperado. Você já viu, meu irmão, um crente, ele pode estar na igreja, mas se Deus permitir a prova na vida dele, ele não vinha na ceia, demorava 2, 3 para vir tomar ceia, não vinha no culto de ensinamento, não vinha na escola dominical, não vinha na consagração, não acompanhava o pastor nos cultos de ensinamento da sexta, mas basta Deus colocar ele na prova, ele é o primeiro a chegar. E se o diácono não chegar, ele liga para o pastor e fala: pastor, que hora que vai abrir a igreja? Porque o diácono ainda não chegou. O Senhor está chegando, porque quando Deus se cala, o homem fica desesperado. Mas uma coisa é certa: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ainda que pareça que Deus está calado em silêncio, Ele está trabalhando. E Deus não trabalha como o homem. O homem vai numa lógica, Deus vai na ilógica. O homem vai na mão, Deus vai na contramão. O homem vai na porta aberta, Deus vai na porta fechada. O homem vai na janela aberta, Deus vai na janela fechada. O homem vai no diagnóstico do médico, Deus vai na doença. O homem vai na prisão aberta, Deus vai com a prisão fechada. Porque Deus é diferente do homem. Deus pode estar calado, mas os seus olhos estão te vendo. Deus pode estar calado, mas Ele está trabalhando. Deus pode estar calado, mas a promessa vai se cumprir na sua vida. Porque se Ele falar o que Ele vai fazer, você vai perder a sua bênção, você vai perder o que Deus tem para poder fazer sobre a sua vida. Olhe para o teu irmão, diga: Deus pode. Diga mais forte: Deus pode. Estar calado, mas os seus olhos estão me vendo. Sabe por que isso está lindo? Diga comigo ainda assim: porque entre 8 milhões de vozes, bata no peito e diga: Ele ouve a minha voz e não me confunde com ninguém. Ei, ainda que eu não sei o seu nome aqui hoje, eu não sei se você se chama Paulo, eu não sei se chama Ingrid, mas uma coisa eu sei: Deus te conhece. Deus te conhece antes da fundação do mundo. Ele chamou pelo teu nome, te fez profeta, e na palma da mão Ele tem gravado você. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que no capítulo de número 2, o profeta Abacuque começa a dizer: já que eu questionei a Deus, já que eu disse de uma nação má, já que eu já apresentei um povo autossuficiente, em uma nação maltratada e preparada para a guerra, em uma nação violenta e conquistadora do versículo 9, em uma nação arrogante e orgulhosa, já que eu já mostrei para Deus que os caldeus não podem afligir o povo de Deus, agora eu vou ficar na minha torre de vigia. Sabe quando Deus vai começar a operar na sua vida? Sabe quando você vai começar a entender o que Deus quer fazer? Sabe quando você vai ter revelações do céu? Não é quando você questiona, não é quando você indaga, não é quando você pergunta por quê, é quando você se coloca na brecha
te quiser revelar, olha o que ele diz: sobre a minha torre de vigia eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Quem é a fortaleza? O grande, o soberano. Eu sou o que foi louvado aqui, o insustentável, o soberano, o imutável, para ver o que ele fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-me legível sobre as tábuas, para que todo aquele que lê corra com ela. Ei, Deus está dizendo para você: você só vai entender se Deus quiser te revelar. Se Deus não quiser te revelar, você vai vir no culto e não vai entender. É como aquele filho que entra ano e sai ano e repete de ano. Por quê, meu irmão? Será que você está vivendo a vida que Deus quer? Ou será que você está vivendo os mesmos anos na mesma vida? Será que você está entendendo o que Deus quer de você? Ou você simplesmente está se fingindo de desentendido, não entendendo o que Deus quer? Deus olhou para Abacuque e disse: Abacuque, eu sei que você me questionou, eu sei que você me indagou, eu sei que os caldeus é uma nação cruel, uma nação má, uma nação terrível, mas eu preciso tratar com o meu povo, e eu preciso colocar alguém que é pior, para mostrar para o meu povo que não tem quem é melhor do que eu, mais grande do que eu, mais poderoso do que eu, e como eu posso operar. Então ele diz assim: escreve em letras garrafais, escreve bem grande, porque todo aquele que passar virá a visão e correrá. Sabe por quê, meu irmão? Uma obra tal faço no meio de vós, e todo aquele que passar correrá e avistará. Uma obra maravilhosa faço no meio de vós. Ou seja, porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até que o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque exatamente virá e não tardará. A promessa virá, ele virá, o que ele prometeu vai se cumprir. Mas uma coisa é certa: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. O que Deus está querendo dizer? Se você se posicionar, eu me posiciono. Se você acreditar, eu faço. Se você confiar, eu opero. Se você determinar, eu assino embaixo. Se você crer, então eu abro as portas e faço coisas grandes acontecer sobre a sua vida. O justo viverá pela fé. Não é pela vista, não é pela aparência, não é pelo apoio do irmão da direita, da esquerda. O justo viverá pela fé. E fé no quê? Na palavra. Fé nele, fé no que ele fala, fé que ele cumpre. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Para encerrar o que você. Eu dediquei a minha vida toda para ser um pregador itinerante. Meu maior sonho era pregar nos reuniões missionários. Eu preguei algumas extensões, já preguei no lugar do pastor Gilmar Santos, estive pregando com Samuel Procópio e muitos outros pregadores. Só que houve um momento na minha vida, 8 anos atrás, que numa quinta-feira, às 2:30 da tarde, o meu pensamento e meu coração mudou. E não mudou porque eu quis mudar, mas porque a situação me fez mudar. Por volta das 2 horas, 14 horas e 30 minutos, estava eu, minha irmã Juliana, minha mãe e meu pai no consultório do médico, cardiologista. E quando chegamos lá, ele pegou alguns exames do meu pai e disse assim: olha, seu pai tem um problema incurável no coração. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que não tem o que fazer. Se colocar ele na mesa, ele fica na mesa. Ele não tem estrutura. Vocês podem procurar um coração de outro planeta, que nada vai curar ele. Imagina você receber uma informação dessa. Saímos dali, e quando chegamos, subindo a rua Antônio Alves, eu peguei ali, abracei meu pai, coloquei minha mão no ombro e disse assim: pai, não fica assim não. O Senhor é o homem de Deus e sempre diz, pregando na igreja, que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas eu confesso que por dentro, meu irmão, eu estava quebrado.
O médico que trincou a minha espinha, eu não mandava mais. Eu estava andando com o corpo, mas a minha alma e o espírito estavam em pedaços no chão. E eu saí dali tentando levantar o ânimo do meu pai, mas não teve o que ser feito. Quando passou-se 2 dias, num sábado, eu fui para a cidade de Ubirajara, onde a minha sogra estava morando. E pelas voltas das 11 horas da noite, 23 horas, a minha irmã ligou para mim e disse assim: Carlinhos, ora aí, porque o pai começou a passar muito mal. E meu pai foi para o UPA. E quando chegou ali no UPA, ele começou a passar muito mal, muito mal, muito mal. E eu confesso que quando eu cheguei no outro dia para ver o meu pai, que aparentemente estava bem, a minha irmã me chamou lá no fundo da quintal da minha mãe e disse assim: olha, eu não quis te ligar, mas eu tenho que falar algo para você. E eu disse assim: o que foi? Ela disse assim: olha, você não sabe, eu liguei para você, mas o pai estava muito mal, o pai estava muito mal. E quando chegou ali, os médicos aplicaram uma injeção no coração dele, para ver se ele tinha um tipo de arrebite, para ver se o coração parava, porque estava batendo a mais de 200. E de repente ali, eu segurei na mão do pai, e o pai olhou para mim e disse assim: Ju, ora para o pai, porque o pai vai partir, o pai não vai aguentar. E eu confesso, Carlinhos, que naquele momento que eu ouvi aquela palavra, eu disse assim: Deus, não leve meu pai agora, porque se o Senhor levar o meu pai, o que eu vou dizer para minha mãe e para os meus irmãos? Porque eu insisti com meu pai vir para o hospital. E de repente ali, meu pai teve a primeira parada cardiorrespiratória. Quando se passou alguns dias, alguns minutos, a minha mãe novamente olhou e disse para mim que meu pai teve a segunda parada. E naquele momento ela olhou e disse assim: meu pai falou para ela: Ju, o pai não está aguentando, o pai vai morrer. E ela olhou para o pai e disse: não, pai, o Senhor veio comigo e o Senhor vai voltar comigo para casa. Os médicos tiraram ela rapidamente e de repente aquele aparelhinho que fica... E de repente ela saiu para fora dizendo: Deus, se o Senhor levar meu pai, o que eu vou dizer para minha mãe ou para os meus irmãos? Mas de repente o aparelho voltou novamente, as batidas cardiológicas voltaram. Só que os dias foram se passando, e quando se passou aproximadamente 30 dias, estava chegando a ceia, e a minha mãe olhou para mim e disse: você sabe que o seu pai é o pastor da igreja, e você é um presbítero, e você vai ter que celebrar a ceia. E naquele momento, meu irmão, como a igreja era bonita como essa, não é que eu não estava preparado, mas imagina você lutar, porque eu conheço a história do pastor Isídio, sei dos altos e baixos que ele sofreu, das rejeições, das calúnias, das traições, das pessoas que muitas das vezes não valorizaram e abriram outros lugares porque não souberam esperar o tempo de Deus, dizendo: eu não vou ficar debaixo de liderança. Mas eu fiquei ali, e eu confesso que naquele dia, para a missionária Neuza, que eu fui ministrar a ceia, eu não tinha palavras para poder dizer, eu só chorava, porque eu lembrava na cadeirinha do meu pai, da construção que era uma casa e se transformou uma igreja, não para ele, mas para a sociedade de Bauru e para todos os moradores daquele bairro. E toda a igreja chorava comigo, meu irmão, mas eu estava ali firme, adorando ao nome do Senhor. Os dias se passaram, meu pai se recuperou. Em 7 anos que ele esteve, no final do ano passado, ele enfrentou um pior momento. A perna começou a inchar, ficou igual pão. Ele ficou 3 dias no UPA do Redentor, e ali não tinha condição, porque cada vez que a gente ia visitar ele, ele dizia assim: não dá para ficar aqui. Eu disse: por que não dá para ficar aqui, pai? Morreu o Orlando, morreu o Ciclano, entrou um homem aqui e morreu, o outro, as enfermeiras subiram em cima e morreu. E a minha irmã, imagina a situação desesperadora. Aí a gente conseguiu uma vaga para ele no Hospital das Clínicas, no HC, lá no famoso Centrinho. E quando chegou na quinta-feira, meu pai foi para lá. A gente visitou meu pai alguns dias. E quando foi na próxima semana, a assistente social ligou para minha mãe às 8 horas da manhã e disse assim: eu quero a esposa e todos os filhos aqui às 11h30 da manhã. Aí você imagina, a gente ficou 3 horas e meia angustiado, desesperado. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia o que fazia. Quando olhava um para o outro, um chorava e o outro abraçava e consolava, o outro chorava, o outro abraçava e consolava, porque a gente não tinha resposta, não sabia o que tinha acontecido. E quando chegou ali, a assistente social levou a gente numa salinha com a médica e disse assim: olha, você sabe que o seu pai tem um problema no coração e não tem o que ser feito. A gente já tentou de tudo e não tem o que ser feito, mas estamos dizendo para vocês: se prepare, porque ele vai morrer. Aí
disse: doutora, não, meu pai não vai morrer. Eu tenho fé que ele vai voltar para casa. A médica olhou para mim, para os meus irmãos e para minha mãe e disse: você não está entendendo que o seu pai não tem mais jeito, ele não vai passar deste final de semana. O Espírito de Deus me deu força e eu disse pela segunda vez: eu tenho fé que meu pai vai voltar para casa. Pela terceira vez a médica olhou para mim e disse assim: você não está entendendo, eu estudei, eu sei do que estou falando, e eu não consegui salvar o meu pai, e não é o seu pai que eu vou conseguir salvar. Eu disse: doutora, eu sinto muito, mas eu tenho fé que o meu pai vai voltar para casa. A gente saiu dali, meu pai estava lá na UTI. Quando ele viu, eu fui lá ver ele e disse assim: o que você estava fazendo aí? A gente não quis falar para ele e disse: não, pai, a gente estava lá porque a médica quis passar os procedimentos, que não pode entrar muita gente na UTI, e os filhos oraram, se despediram do pai. Quando foi do sábado para domingo, meu irmão, pensa numa prova. Ei, eu vou dizer para você: você quer vitória? Não tem vitória fácil. Verdade, Deus. Você quer vitória? Não tem vitória fácil. O crente tem que viver orando. Quando tudo parecer que está difícil, ore. Mas quando você tiver certeza que vai se facilitar, ore mais ainda, meu irmão. Aquela noite foi difícil. A minha família se reuniu em casa, a família da minha irmã se reuniu na casa da minha mãe, o meu irmão se reuniu na casa dele. A gente passou pelo vale da sombra da morte. Eu não sei se você já sentiu, mas eu senti. Eu senti um calafrio. Eu senti o anjo da morte passando assim, era um frio de arrepiar. A gente passou a madrugada inteira orando. E quando foi neste dia, meu pai teve uma convulsão. Naquela convulsão ele quase veio a óbito. A minha irmã olhou e disse assim: olha, tira o meu pai desses aparelhos, porque eu vou levar meu pai embora. O médico olhou e disse assim: não tem como tirar o seu pai daqui, porque se tirar ele desses aparelhos, ele vai partir. O meu pai ouviu e disse: Ju, eu não quero mais ficar aqui. Aí os médicos foram reduzindo a dosagem, foram reduzindo. Domingo a gente foi visitar ele, foi para o culto, pregar com fé, com ânimo, sabendo que o pai está à beira da morte. Mas quando foi na segunda-feira de manhã, era dia de eu ficar com meu pai, e eu acordei 5 horas da manhã, porque o turno tinha que ser trocado às 6 horas da manhã. E quando eu levantei, pastor José Isídio, o Espírito de Deus falou no meu coração: sem fé é impossível agradar a Deus, e qualquer um que se aproxima dele precisa crer que ele existe, e que ele é galardoador daqueles que buscam. Aí eu comecei a dizer: Deus, eu prego a sua palavra desde os 11 anos, se está faltando alguma coisa, então acrescenta fé, acrescenta fé. E eu jejuei aquele dia, meu irmão, até às 6 da tarde, pedindo para Deus: Deus, acrescenta minha fé. Eu não orava mais outra coisa, não sei isto. Eu não pedia mais outra coisa, não sei isso. Passou a terça, passou a quarta, eu preguei na igreja com um desafio muito grande, porque ainda meu pai estava lá. Mas eu quero dizer para você, ele ficou 19 dias na UTI, perdeu 20 quilos, 1,1 kg por cada dia. Mas a médica que disse que ele não ia sair, viu ele saindo pela porta da frente, e eu buscando meu pai, porque Deus é fiel. Você só vai entender se Deus quiser te revelar. O que Deus fala para Abraão, Deus não fala para Sara. O que Deus fala para o pai não fala para o filho. O que Deus fala para o filho não fala para a mãe. O que Deus fala para a mãe não fala para o esposo. Porque você só vai entender se Deus quiser te revelar. E eu venho como profeta de Deus dizendo para a tua vida: se prepare para receber coisas grandes de Deus. O meu pai permanece vivo, adorando a Deus. A gente pensou que ele não ia passar o Natal em casa, mas ele passou o Natal, passou o Ano Novo e continua adorando ao Senhor. Neste último domingo da ceia, quem estava ministrando não era eu, pastor da igreja, mas o pastor anfitrião, com toda a honra, celebrando e dizendo: Deus é fiel, Deus é poderoso, ainda que a figueira não floresça, ainda que não exista filho, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus do meu íntimo. Deus pode, Deus faz, Deus é, Deus pode, Deus faz, Deus é, Deus pode, Deus
porque eu vou encerrar minha participação. Mas diga assim: Abacuque ouviu a palavra. E eu vou dizer uma outra coisa para você. Fique com seus olhos fechados. Se Deus disser sim para você, não existe nenhum obstáculo capaz de te parar. Eu vou dizer para você o que Abacuque recebeu, que levantou o ânimo dele. Sabe o que Abacuque recebeu? Abacuque não recebeu tapinha nas costas. Abacuque recebeu a palavra. A palavra, ela é poderosa. A palavra impulsiona. A palavra revoluciona. A palavra impressiona. A palavra direciona. A palavra educa. A palavra ensina. A palavra fascina. A palavra conserva. A palavra preserva. A palavra santifica. A palavra purifica. A palavra edifica. A palavra qualifica. A palavra robustece. A palavra enriquece. A palavra acontece. A palavra envolve. A palavra resolve. A palavra move. A palavra comove. A palavra converte. A palavra é mandar. A palavra é manjar. A palavra quebranta. A palavra levanta. A palavra vê. A palavra prevê. A palavra provê. A palavra regenera. A palavra supera. A palavra impera. A palavra forma. A palavra transforma. A palavra reforma. A palavra é luz. A palavra conduz. A palavra é viva. A palavra é santa. A palavra é pura. A palavra é energia. A palavra é profecia. A palavra é sabedoria. A palavra é unção. A palavra é pão. A palavra é mel. A palavra é rica. A palavra é fortaleza. A palavra é ouro. A palavra é tesouro. A palavra é alimento. A palavra é mantimento. A palavra é suprimento. A palavra é água. A palavra é azeite. A palavra é mandar. A palavra é manjar. A palavra é mel. A palavra é ceia. A palavra é buzina. A palavra é lâmpada. A palavra é trombeta. A palavra é bandeira. A palavra é credencial. A palavra ressuscita. A palavra salva. A palavra cura. A palavra perdoa. A palavra é arma. A palavra é armamento. A palavra é equipamento. A palavra é escudo. A palavra é capacete. A palavra é bloqueio. A palavra é cinto. A palavra é fogo. A palavra esconde. A palavra revela. A palavra fecha. A palavra abre. A palavra contra-ataca. A palavra multiplica. A palavra surpreende. A palavra defende. A palavra impulsiona. A palavra fortalece. A palavra enche. A palavra te dá fé. A palavra te dá ânimo. A palavra te cura. A palavra te coloca de fé. Aqui esta noite o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Cante como Abacuque esta noite. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, eu vou confiar nele, eu vou acreditar nele, eu vou continuar firme na presença dele. Agora, 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 agora. O Deus Abacuque está aqui. Deixa ele te encher, deixa ele te envolver, deixa ele te mover, deixa ele te conduzir. Abre a boca, profeta, abre a boca, profetiza. Deixa Deus te encher, deixa Deus te usar. Tem muito crente que não fala mais em língua. Em Hebreus o Senhor, sejam renovados, sejam renovados, sejam fortalecidos. Tem palavra de Deus para você, tem pão de meia para você. Se Deus levantou meu pai da UTI, ele tem poder para abrir porta para você, ele tem poder para salvar, ele tem para poder fazer algo grande. Eu vejo Deus movendo as mãos aqui na cidade da Bahia esta noite. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. O controle é